essa questão da queda, né? Eu acho que tem uma questão de ausência de interpretação. E o que acontece? Nós temos duas ideias dessa rebelião aí. Então, relacionado com queda do homem, tá? Relacionado com queda dos anjos, né? Os anjos caídos, que você falou da rebelião lá, então a rebelião vai para o anjo caído, que é quando nós vamos ter o líder da rebelião, que muitos aí vão dizer que é o Lúcifer, né? Que seria o anjo da manhã, né? Então, aqui nesse texto aqui, eu penso que, primeiro, é anacronismo, porque falta investigar a época. Segundo, a palavra que é usada ali. E terceiro, fazer uma interpolação de passagens em que uma está dissonante da outra. Então, nós temos, por exemplo, Laurinho, falando sobre queda, lá em Adão e Eva, quando tem a expulsão do paraíso. Porém, lá não é queda, lá é expulsão. E ele sai no mesmo nível, porque atrás de si fecha uma porta e ali há um guardião com uma espada flamejante. Então não tem como ele ter caído, porque não era cair, ele estava saindo de um lugar indo para outro. Tanto que se busca aí, né, esse jardim que estaria no oriente de tal lugar, perto de um tal rio e etc. E no final das contas é uma ilusão, né? Porque ali é uma metáfora, uma história, uma narrativa. Então você vai encontrar isso lá no capítulo 3. Mas ali não fala de anjo. Adão não era anjo, Adão seria a ideia de um primeiro homem. Lá no capítulo 6 é que nós vamos encontrar a questão da queda, que é usado para explicar essa teoria aí da rebelião. Mas lá não fala que eles caíram também. Fala que eles virão para a terra por livre e espontânea vontade. E aí é preciso interpretar uma carta de Judas e carta de Pedro e passagens ali. Então aí eu fiz esse texto, Laurinho, para falar um pouquinho dessa queda que é tão falada no nosso meio, inclusive utilizada lá naquela teoria de uma certa obra que repercute aqui no Espiritismo, né? E aí eu fiz esse modesto estudo aqui, que merece aí a análise das pessoas, né? Então a gente fala que, primeiro, essa primeira incoerência, né? De dizer que a expressão filhos de Deus poderia ser usado para a interpretação dos filhos de Sete. Então o que acontece? Adão foi expulso do paraíso. Lá na frente ele teve os filhos, um matou o outro, mais tarde ele vai ter o terceiro filho, que é Sete. Sete vai ser, para uma teoria, o representante aí do grupo dos filhos de Deus, e o Caim e seus descendentes representarão os filhos do homem, né? Só que, quem é que vai dizer quem é filho de Deus e quem não é? Aquele povo da ancestralidade, quem escreveu a narrativa. E aí, Lauro, quando a gente fala do anacronismo, eu uso muito a informação do Allan Kardec, que é sempre que nós pudermos e tivermos condições, voltarmos para a cultura da época. Então, falando aí de Adão e de Sete, né, a gente não pode misturar, porque quem são os filhos de Sete? Ora, se Adão é ser humano, os filhos e os seus descendentes são o quê? Filhos do homem, de seres humanos. Então eu não posso pegar uma expressão que está escrita filhos de Deus e transformar para isso. Essa é a primeira incoerência que o texto traz para a gente. Então queda para isso eu não posso usar. Vamos depois, mais tarde, encontrar no capítulo 6, como eu mencionei, a ideia de queda para os filhos de Deus, mas que seriam, até uns vão dizer que seriam os nefilins lá, né, os gigantes, enfim, que vão povoar a terra, e que seriam, na prática, anjos que se apaixonaram pelas mulheres da terra, e aí vai ter aquele caso lá em Sodoma e Gomorra, que sofrerá ali uma penalidade por conta daquela vocação sexual e de sedução que tinha, né? Porém, de novo, é o autor que diz se ele está tratando de um tema ou de outro, é ele que passa a ideia. Então tem um detalhe, quem escreveu a narrativa pensava como
a cultura judaica do segundo templo, daquela época. E o que eles pensavam? Todas as vezes que se verificasse a expressão filhos de Deus, significaria anjos. E tinha um sentido sobrenatural para essa expressão. Então, sempre pensaria em anjo. E aí me veio na cabeça, né? Eu falei assim, é interessante, Jesus sempre falava o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Por quê? Ele estava falando, eu sou filho do homem, eu sou reencarnado, eu tenho carne e osso, etc. Mais tarde o João vai até dizer, olha, sofre penalidade, não disser que vem em corpo de carne, hein? Porque está negando todo o seu ensinamento, está negando o próprio Jesus. Então, assim, é uma miscelânea de compreensão aqui, né? Mas o autor do texto, usando a expressão idiomática, filho de Deus, em sua mente ele escrevia falando para um leitor da época, como hoje a gente está escrevendo um texto aqui, não é para um leitor daqui a 100 anos, eu não sei o que eles vão pensar e que vão escrever lá, eu espero que eles venham no nosso tempo aqui e tentem interpretar aquilo que está escrito, né, para entender a nossa ideia. Então a ideia desse autor era filho de Deus sempre usado para anjo. Então, em tese, a queda estaria mais para o capítulo 6 do que para o capítulo 3, como tem essa questão aí. No entanto, Laurinho, falando em queda, a palavra não seria essa também. Por quê? Porque, segundo as nossas pesquisas, a expressão que foi usada foi pecado, né? Quando você vai para as cartas de Pedro e de Judas, eles corroboram que a ideia dos autores que escreveram o capítulo 6 está tratando de uma questão sobrenatural. Quando eles usaram essa expressão, eles queriam falar de anjo mesmo. Então teve um problema aí com os anjos. Mas esses anjos, o que aconteceu com esses anjos? Eles se tornaram rebeldes. E se tornaram rebeldes e abandonou sua habitação, deixou sua habitação, porque se encantaram com as mulheres da terra. Ó, Laura, a gente poderia ter aqui pano para manga para falar em espiritismo, qual seria a nossa compreensão aqui. Mas só para terminar aqui, né, quando citou essa questão para os anjos, também citou que eles pecaram. E o pecado para eles significa errar o alvo, né? Lerachit, que é a palavra usada para pecado no hebraico, errar o alvo, é cometer um erro. Quando a gente vai lá para os guerreiros de Benjamim, em Juízes, capítulo 20, versículo 6, eles vão usar também a mesma expressão, lo yashit, que tem aí a raiz, né, do lerachit. Esses guerreiros nunca erraram o alvo. É uma expressão conectada com a ideia também de purificação da casa. Então, queda aí que você mencionava, né, Lauren, agora há pouco, ela é mal utilizada até pelos espíritas que não tem aí essas informações que a gente acabou de compartilhar. Eu sei que a gente fugiu um pouquinho, mas eu queria compartilhar esse conhecimento, fazendo uma propaganda que está lá no blog, né? Mas porque a gente precisa fazer uma intercalar, melhor dizendo, os textos para saber onde que estão as notícias, tirar a periferia, verificar qual é o fundo, né? Porque quando a gente pensa aqui nessa questão de pecado, de errar o alvo e de anjo, veio na minha mente a seguinte ideia, até não escrevi isso, depois eu quero colocar isso no texto. Dá também uma outra ideia, daquela explicação do Kardec para a raça adâmica, que a gente vai estudar por aqui também, né, que são os degredados. Então, espíritos que já tinham avançado até certo ponto. Para aquele autor da Bíblia, chegava uma galera nova, físico novo, né, um corpo físico diferente, um povo novo que chegava naquela época e que se misturavam ali, que ao mesmo tempo se encantava de fato pelas mulheres. Por quê? Porque povoaram a terra e as nações cresceram. Os povos da terra, né, foram aí passando de 2 bilhões para 4 bilhões, para 6 bilhões, para 8 bilhões atualmente de seres humanos na Terra, que realmente é a procriação e todo mundo está junto com todo mundo aí se misturando e fazendo filho e crescendo a humanidade para que os nossos irmãos e irmãs possam
ter a bênção da reencarnação. Então, eu acho que esses textos aí, que criaram queda e tal, mistura muita mitologia, falta conhecimento, é anacrônico e os textos não são estudados a contento, Laurinho. Falei demais, devolvo para você. Não, Beto, e se for depois possível também, você até colocar, né, disponibilizar o link na descrição para quem queira visitar lá o blog, esse artigo, estudá-lo, refletir sobre. E isso me faz, assim, sempre refletir. Bom, eu vou trazer a minha opinião, vou dar aqui o meu depoimento. Eu tinha muita dificuldade, e estou lutando contra isso, não aceitar uma informação, ter dificuldade em aceitar uma informação. Por que eu tenho dificuldade? Porque eu não tenho interesse em buscar me aprofundar naquela informação. Então, logo, como eu não tenho interesse, então eu não aceito a informação. Ou então eu aceito a informação de olhos fechados e tá bom, é isso mesmo. E isso gera problema. Então, Lauro, né, por exemplo, com obras mediúnicas, eu tenho dificuldades. Falar assim, Lauro, não, tenho dificuldades. Por quê? Porque eu não me interesso em aprofundar. Se for para aprofundar, como o Beto, por exemplo, ele se aprofunda nos textos antigos, né? No Antigo Testamento, no Evangelho, no Novo Testamento, enfim, e isso ele amplia o seu conhecimento. Para mim dialogar com o Beto, eu teria que fazer a mesma coisa. Para mim refutar, eu tenho que deixar de ser anacrônico e tentar contextualizar tudo aquilo. Porque falar que aqueles textos é infantil seria infantil da minha parte, né? Então, hoje eu compreendo isso, e isso o Espiritismo está me ensinando, e o estudo, né? Que é necessário sempre voltar no tempo, dentro das possibilidades de cada um, e tentar extrair daquela cultura, da forma como falavam, os seus costumes, os seus hábitos, e, enfim, as suas crenças, para poder melhor compreender o que está dito lá. Não é pegar aqui hoje e hoje eu querer tratar o problema, que aí vai dar erro. Aí vai dar bode. E foi isso que aconteceu, né, Beto? Com essas interpretações dos textos antigos. Sem visitar o passado, fizeram toda essa bagunça. A gente fala muito de queda. Não, porque a queda, hoje, racionalmente, fala assim, que anjo cair, gente, que coisa boba. Mas a gente precisa saber de onde que veio a história, velho. Essa que é a questão. Como é que eu vou dialogar com alguém se eu não sei de onde que veio? E mais, o cara vira e fala assim, porque eu li no João 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá no Paulo 1, 2, 3, 4, sabe? Eu falo, tá. Então tá. Por quê? Eu sou espírita. O Kardec falou que o espiritismo pode ser usado por essas pessoas que professam as religiões ancestrais. Fala que eles nem precisam mudar as suas crenças e concepções, mas que eles podem pegar essa filosofia e aplicar às suas vidas. Agora, como é que eu vou trazer o melhor argumento para que ele possa refletir se eu não consigo argumentar no mundo dele? Porque quando ele fala para mim, não, mas isso aqui tem a ver com Adão. Eu falo assim, não, mas o texto de Adão não fala que ele caiu em lugar nenhum. Fala que ele foi expulso porque ele desobedeceu. Desobediência foi pecado. Pecado é errar o alvo para o hebreu. Foi nesse sentido que ele usou. Não, mas então é o seguinte, é porque lá fala de anjo, ó. No Gênesis mesmo, capítulo 6 fala de anjo. Porque teve a rebelião lá, então, e aí tá tudo certo. É esse Lúcifer mesmo que liderou a rebelião. Falo, não, senhor. Deixa eu te contar um negócio. Lá a expressão filhos de Deus é de fato para anjo, mas não fala que ele caiu. Ah, mas como é que você sabe disso? Porque o Pedro fala, o Judas, porque tem um Judas lá que não é o traidor, não, mais de um Judas lá, viu, gente? Então tem o Judas, fala na sua carta, corroborando que é anjo, e o Pedro ensina, o Judas também, que eles abandonam a sua casa e vêm para a terra, e na terra se juntam com as mulheres que se encantaram por elas. Eu falei, cara, para mim tá explicado a ideia da migração e emigração dos espíritos na Bíblia também. Ah, mas tá forçando uma barra. Tô forçando uma barra, então me mostra que tem falta de razoabilidade. Tem falta de razoabilidade a pessoa querer impor na minha mente que caiu
como na foto que eu deixei lá, o endereço está aí que você pediu, né, no chat, de um anjo que esborrachou no chão, que tem asa. Veio voando, caiu, era muito longe da Terra. Da onde que ele veio, gente? E outra, o espírito só sai de um mundo, vai para outro, em estado errante. Porque ele movimenta pelo pensamento e para os espíritos, pensamento é tudo. Então, ele vai ser atraído para o lugar para ele poder acertar o alvo. É porque isso que é essa a questão. O mal é ignorância, falta de conhecimento. E o pecado, errar o alvo. Se a gente entender essas duas palavras certinho, Laurinho, vai dar certo.